Bem-vindo, bem-vinda! Este é o Terapeuta Mestre de Si, programa que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas. E aqui nós falamos sobre profissão terapeuta, como você pode ir aos poucos se transformando, se empoderando, curando as tuas dores para ser um profissional mais assertivo para a pessoa que você atende. Então, hoje nós vamos falar sobre a segunda aula sobre metafísica, em especial metafísica da saúde ou metafísica para o nosso corpo físico neste momento. Como que os nossos sentimentos e emoções influenciam na nossa saúde, no funcionamento dos nossos órgãos e um pouco mais. O meu nome é Karen Liege. Eu sou terapeuta holística há mais de 30 anos, especialista em leitura de registros akáshicos. E se você quer saber um pouco mais sobre metafísica, fica aqui com a gente que eu já conto tudinho para você, já já. Na semana passada, nós iniciamos essa série de aulas sobre metafísica. Na verdade, é só para dar um gostinho aqui, trazer algum conhecimento para que você possa entender um pouquinho melhor esse funcionamento. Nós falamos na semana passada sobre o que é a metafísica e também um pouco sobre como funciona a metafísica em relação ao sistema respiratório e digestório. E nós vimos, então, a que se relaciona cada um deles nos nossos pensamentos, na maneira como a gente lida com as situações. Hoje nós vamos falar sobre como isso é possível, afinal de contas, nós termos pensamentos, emoções, memórias e isto de alguma forma afetar a maneira como a gente vive, afetar o funcionamento do nosso corpo físico. E eu expliquei também que as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas percepções, elas acabam gerando no nosso corpo algumas reações. Na grande maioria, reações endócrinas. Mas, na verdade, quando nós temos reações endócrinas, nós mudamos todo o funcionamento do nosso corpo. Nós podemos mudar, por exemplo, a forma como o nosso metabolismo funciona. E isso vai influenciar todo o resto, vai influenciar o quanto nós forçamos os nossos órgãos a trabalhar, forçamos de mais ou forçamos de menos, tornando o metabolismo lento. Então, o que nós falamos aqui é uma tentativa de entendimento de como tudo isso funciona e o porquê que pessoas que têm determinado padrão de sentimento ou de pensamentos acabam transformando a forma como seu corpo funciona. Então, vamos olhar para isso. Vocês sabem que o nosso cérebro, ele não tem a percepção ou a diferenciação daquilo que acontece dentro da gente, nos pensamentos, ou daquilo que está acontecendo do lado de fora. Quando você faz uma visualização, geralmente o nosso cérebro, ele entende que isto é real. Quando nós estamos sonhando, por exemplo, é normal nós termos situações em que o nosso corpo se movimenta em reflexo àquilo que estamos vendo. E isto acontece porque o cérebro não consegue diferenciar que aquilo que está vivendo naquele momento é um sonho e não a realidade do lado de fora. Então é muito comum você ter alguma reação física ao sonhar que está caindo, por exemplo. E nessa reação, a gente pode, por exemplo, tensionar o corpo ou movimentar braço, perna durante este momento. Da mesma forma, o corpo, ele não sabe se quando você está, por exemplo, assistindo um filme, se o que está acontecendo nesse filme é real ou não. Com o tempo, às vezes, ele vai desenvolvendo essa percepção, mas o medo que você sente num filme de terror pode ser bem real. E este medo, ele vai produzir sim em você o aumento da sua adrenalina, ele pode produzir uma variação nos batimentos cardíacos. Tudo isso, como você já percebeu,
vai modificar a forma como os seus órgãos internos estão se relacionando naquele momento. A sua respiração se torna diferente. Às vezes você pode produzir o suor, por exemplo, né? E tudo isso altera essa constituição do seu corpo, trazendo uma química diferenciada para aquele momento e, consequentemente, obviamente, produzindo alteração nas tuas células. Para quem entende um pouco do nosso metabolismo, das nossas células, dos nossos órgãos internos, sabe que tudo isso se relaciona. Que as substâncias que nós produzimos numa glândula, ela pode chegar aos lugares mais distantes do corpo físico, como a ponta dos dedos, os pés, os cabelos. E desta forma, é normal a gente ter alterações quando nós temos essas percepções, esses sentimentos, essas emoções. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é bastante interessante, que é uma vivência minha, ok? Aos 39 anos, eu não tinha ainda cabelos brancos, né? Tinha talvez um ou outro fio que não se pudesse perceber. Mas nessa época, a minha mãe passou por um processo de uma doença. Ela teve câncer e ela veio a falecer. Quando nós ficamos sabendo da situação dela, obviamente entrei num estresse violento, né? Na primeira troca de estação, na primeira mudança de estação, que é o momento em que os cabelos caem e cabelos novos começam a nascer, imediatamente naquela mudança eu comecei a perceber fios de cabelos brancos em grande quantidade. Então você percebe aí que nós criamos alterações. Em algum momento as minhas células, elas entenderam a minha manifestação, a minha tristeza, a minha dor, como algo que estivesse me envelhecendo, me, entre aspas, matando, talvez. Palavra forte, mas nós estamos indo nessa direção, todos nós. Então a gente vai envelhecendo para que a gente, em algum momento, a gente venha a encerrar esse processo de vida. E o meu corpo, em algum momento, entendeu isso. Que naquele momento, aquela tristeza, aquela maneira como eu estava me portando, me sentindo, estava acelerando esse processo. Então isso tem a ver com falta de oxigenação nas células, isso tem a ver com a dificuldade dessas células se nutrirem nesse momento. Talvez eu estivesse respirando menos, talvez eu estivesse oxidando essas células, enfim, por toda essa manifestação. E é dessa forma que o nosso corpo vai se transformando. Porque essas informações que nós colocamos no nosso corpo, elas vão agindo. Não tem como ser diferente. Então, a metafísica, ela se baseia nisso. Ela se baseia nas percepções, nos sentimentos que nós temos. E o que vem disto? Então, que tipo de química, que tipo de informação essas células vão produzindo quando elas se dividem, porque num período de tempo de 3, 4 meses, nós temos aí uma troca muito grande de células. Só para vocês terem ideia, em torno de 20 dias, nós substituímos praticamente toda a nossa pele. Então, quando nós temos isso, é uma quantidade imensa de células. O que significa? Que uma célula, ela se multiplica, uma célula velha morre, né? E ela se multiplicou criando uma célula nova. Nesse processo de multiplicação, quando ela se divide, a replicação das informações da célula antiga para a célula nova, às vezes se perde. E por que ela se perde? Em alguns momentos, quanto mais estresse, quanto mais adrenalina, quanto mais eu estiver em condições de risco, de perigo, quanto mais eu estiver desistindo da vida, mais eu produzo células defeituosas. Ou ainda, quanto mais eu estiver me alimentando mal, porque às vezes também o se alimentar mal também é reflexo do não querer viver, do não querer enfrentar aquela situação que eu tenho ali na minha frente. Querer me livrar rapidamente da situação, querer não ter que passar por aquilo, e nós temos isso. Obviamente que nenhum de nós
quer passar por isso, como no meu caso, nenhum de nós quer ver a sua mãe adoecer. Então, nesse momento, a gente manda esse sinal para essas células, a gente manda essa química, a gente manda essa alteração de informações. E quanto mais tempo nós passamos nesse estado alterado de consciência, nesse estado alterado de sentimentos e emoções, mais nós produzimos células com defeito ou saudáveis. Não é bárbaro isso? Eu olho para essa inteligência do nosso corpo e eu entendo que tudo isso tem a ver com aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, com as nossas escolhas. Nós fazemos escolhas desse tipo o tempo todo, sejam elas conscientes ou inconscientes. E se nós estamos fazendo escolhas inconscientes, não está na hora da gente trazer isso para a consciência? Não está na hora de nós percebermos o quanto que nós estamos produzindo de desequilíbrio no corpo físico? Você percebe que pessoas que levam a vida de uma forma mais leve, elas são mais jovens por mais tempo. E as pessoas que acham que a vida é muito difícil, que sentem a vida ser muito difícil, que têm a vida muito difícil, elas envelhecem mais rápido e às vezes adoecem mais também. Então essas percepções, essa observação que nós podemos ter da vida, dos nossos relacionamentos, das pessoas ao nosso redor, vai nos trazendo essa percepção de como que o nosso corpo ele lida com essas situações. Isso é a visão, então, da metafísica da saúde, porque na verdade é uma observação do que realmente acontece, é uma observação do que a biologia nos traz de conhecimento, é uma observação de como que esses órgãos funcionam, como que tudo funciona e de como isso se relaciona aos estados emocionais, aos estados de pensamento, estados mentais. Percebam isso e aproveitem para começar a usar isso ao seu favor. Uma das coisas super importantes é beber muita água. Por quê? A água, ela aumenta o fluxo no organismo, ela aumenta as trocas de oxigênio, ela aumenta a sublimação de algumas substâncias em excesso no organismo que podem estar, sim, diminuindo o nosso tempo de vida. Ela consegue fazer tudo no nosso corpo funcionar melhor. Não é à toa que o nosso corpo tem tanta água em tudo, até mesmo nos ossos. Todo o nosso corpo, absolutamente tudo que tem no nosso corpo precisa de água. Então a primeira coisa que você precisa pensar é: beba muita água. A água, ela aumenta fluxo, e é sobre fluxo que eu quero falar com você agora. Nós temos um sistema que ele fala exatamente sobre a maneira como nós nos permitimos fluir através da vida. Como é que você se permite fluir através da vida? Você tem aceitado os eventos que vêm para a sua vida? Ou você é do tipo que fica tentando transformar absolutamente tudo? Você é do tipo que tenta controlar tudo e todos? Se você se permite fluir, você começa a entrar no fluxo da vida, porque você está de acordo com aquilo que o universo traz para você todos os dias. Permitir este fluxo, permitir o fluir, também traz saúde para o teu sistema circulatório. O sistema circulatório ele é muito interessante. Nós temos as artérias que saem do coração e levam um sangue oxigenado, o oxigênio que vem dos pulmões, né, da nossa respiração. Esse oxigênio alimenta os vasos sanguíneos e leva esse sangue para o coração. Esse sangue vai através das artérias para todo o corpo, alimenta os tecidos através daqueles vasinhos bem pequenos que nós temos. Então ele alimenta todos os tecidos
com oxigênio, nutrientes, e depois as veias recolhem esse sangue, recolhem tudo isso e trazem de volta para o coração. Então, esse movimento que o sangue faz, ele também representa a nossa maneira de lidar com os fluxos da vida, de lidar com o fluir, né, com o permitir acontecer, com a não tentativa de controle. Ou seja, confiança, entrega. Entrega, confia, aceita, né? Todos esses conceitos, né, de como você deve fluir na vida, de como você deve se integrar a tudo que acontece no universo, de uma maneira livre, de uma maneira mais tranquila, mais corajosa, porque é preciso coragem para fazer isso, mas também é preciso alegria. Então, tudo isso é o que vai dar essa saúde melhor para o seu corpo, mesmo que você tenha aquilo que você chama de genética familiar. Então, dentro de uma mesma família, nós vamos ter pessoas com mais facilidade para desenvolver doenças do sistema circulatório e pessoas que vão fluir melhor e não desenvolverão tantas doenças no sistema circulatório, certo? Então vamos lá. As artérias, elas trazem o sangue oxigenado do pulmão, né, para dentro do coração, e isso é enviado para todo o corpo, para todos os tecidos. O que é isso? Elas representam para nós a maneira como nós conseguimos aceitar e deixar fluir as informações que vêm de fora, as informações que vêm dos outros, essa troca de informações. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com o conteúdo que chega para você? Porque ele entra através da respiração, ele passa para o sangue, né? Através desse processo da própria respiração e vai parar no coração. Dali ele vai para o corpo todo. Então, quando ele faz essa entrada, quando esse conteúdo, essa ideia, essa crença, essa filosofia de vida, ela entra em você, você permite que ela venha e você deixa ela fluir, você permite que aprender com isso, aprender com o que vem de fora, você permite se modificar com aquilo que vem de fora, então você deixa fluir esse sangue, você permite que as suas artérias não criem resistências, não criem arteriosclerose, você permite que as suas artérias não se sintam ruir e não necessitem de colesterol para preencher esses furinhos que elas vão criando se você se sente frágil perante aquilo que vem de fora. Se você não tem certeza de quem você é, se você tem uma personalidade frágil, mal constituída, e muitos têm por causa da educação, por causa do que passaram na infância, então você vai ter essa necessidade, né, de proteção. E essa necessidade de proteção, ela pode se manifestar através da criação desse colesterol que é levado para tapar os pequenos furos, pequenas permeabilidades que surgem. Ou ainda, se você tenta ser uma pessoa muito rígida, não quero me modificar, acho horrível o que vem das pessoas, tudo que as pessoas falam é errado, tudo que as pessoas falam é horrível, você vai ter a arteriosclerose, porque as suas artérias elas vão começar a enrijecer. Então, dessa forma, você vai criando estruturas no seu corpo. Você vai criando estruturas de enrijecimento, endurecimento ou de fragilidades, permeabilidades. Depende da maneira como você se sente perante tudo aquilo que vem de fora. Por outro lado, nós temos as veias que pegam esse sangue, né, que foi para os tecidos, que houve trocas gasosas e tudo mais de nutrientes. Ela recolhe esse sangue rico em gás carbônico e traz de volta, né, para que seja eliminado. As veias, elas lidam com aquilo que nós fazemos daquilo que nós recebemos do mundo, das outras pessoas. Então, como você processou isso? Como você lidou com essas questões
como você se sentiu a respeito dessas informações. Então, a pessoa que flui com isso, que consegue transformar isso em coisas boas, que consegue se alimentar disso, que consegue pegar aquilo que vem de fora, transformar para algo extremamente benéfico para sua vida e que consegue devolver para o mundo algo melhor ainda, porque é algo que foi transformado, que foi produzido no seu corpo e consegue, né, produzir algo de bom para o mundo, essa pessoa não vai provavelmente ter problema nas suas veias. Agora, ao contrário, se você vê dificuldades, se você cria dores por causa daquilo que você recebe do externo, então muito provavelmente você vai ter sim problema nas suas veias, problemas de circulação. Tudo é uma questão de fluir. Tudo é uma questão de permitir-se fluir, de permitir-se usufruir da vida, de permitir-se aprender, entender que tudo são experiências. Boas, ruins, tanto faz. Tudo são experiências. Nós vamos ter nesta vida todo tipo de experiência. Mas o que você faz com essas experiências é que transforma você em quem você é. Pensa um pouco sobre isso. Metafísica da saúde é este estudo, este olhar, esta talvez filosofia de vida, em que a gente olha para o todo. Como nós utilizamos e como nós transformamos o nosso corpo, a nossa saúde, como nós transformamos quem nós somos a partir das informações que nós recebemos. Tudo na vida são informações. Então, é importante que a gente olhe para essas informações e comece a identificar como é a minha forma de lidar com as informações que recebo. Com as ideias dos outros ou com os fatos que acontecem, tanto faz. A questão aqui é que dependendo do que for, se for as ideias, eu vou ter problemas no sistema respiratório, se for fatos concretos, eu vou ter problemas no sistema digestivo, se for o fluir das informações, as transformações que isso podem me trazer e o que eu devolvo para o mundo, provavelmente eu vou ter problemas no meu sistema circulatório. Então, quando eu decido olhar para isso, entender quem eu sou, como que eu me transformo a partir disso, quem eu me transformo, eu começo a usar essas informações para me tornar uma pessoa mais saudável. Saudável como? Fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente também. E se nós estivermos falando ainda sobre como nós agimos perante as outras pessoas, como a gente se relaciona, como que a gente age e recebe as respostas da outra pessoa, então nós estamos falando provavelmente de como funciona o nosso sistema urinário. Percebam que o sistema urinário ele tem dois órgãos bem internos, que são os rins. E são órgãos vitais, são órgãos de manutenção da vida, são órgãos que filtram aquilo que nós trazemos para o nosso corpo e que devolvem, então, a água purificada para o nosso corpo, porque o nosso corpo precisa de água pura, não de água contaminada. Contaminada por aquilo que a gente come, por aquilo que a gente bebe, por aquilo que a gente sente. Então, os rins, a bexiga, a uretra, os ureteres, né? Todo o sistema urinário, ele tem a ver com isso, ele tem a ver com relacionamentos. Como é que eu me relaciono com as pessoas? Como é que eu me relaciono comigo mesmo? Como é que eu aceito as pessoas ou não? Como é que eu me aceito
ou não. E quando a gente fala de relacionamento, a gente não está falando só de percepção ou sentimento. A gente está falando de ação. Qual é a minha ação nos meus relacionamentos? Eu sou uma pessoa que eu me irrito e brigo? Eu sou uma pessoa mais calma? Eu sou uma pessoa que gosto mais de doar do que receber? Ou ao contrário, eu sou uma pessoa que gosto muito mais de ser mimada, de receber do outro e não devolver nada? Toda essa forma de ação que nós temos vai influenciar, sim, no nosso sistema urinário. Então, ele é um processo bem profundo. O sistema urinário, ele traz aqui muitas informações. Muitas pessoas têm pedras, por exemplo, no rim esquerdo e não têm pedras no rim direito. O que isso significa? Significa que quando ela lida com as outras pessoas, está tudo bem. Ela consegue ser compassiva, ela consegue entender o outro, ter empatia pelo outro. Mas quando é em relação a si mesmo, é uma relação dolorida, porque pedra no rim dói pra caramba. Então a emoção que essa pessoa está criando para si é de autopunição. Ela está se punindo por alguma coisa. Ela não consegue se aceitar. Ou ela se sente culpada, ou ela se sente menos que os outros, enfim. É uma relação sua, da pessoa com ela própria. É como a pessoa se julga. E aqui nós vemos também como ela se pune. As pedras nos rins, elas vão ter a ver ou com excesso de colesterol, ou com excesso de sal, um desequilíbrio, não é mesmo, nesse sistema. Então aqui a gente já vê que existe uma busca, às vezes, por uma alimentação errada, sim, por falta de exercícios, por uma vida mais pacata. E isso também pode demonstrar que a pessoa não está alegre, ela não está motivada a viver a sua vida. Ou está vivendo uma vida tediosa, enfim. Aqui mostra muitas questões. O rim direito tem a ver com o relacionamento. As minhas duplas, as minhas parcerias, né? Relacionamento amoroso, amizades, pessoas com quem eu convivo, principalmente as pessoas mais próximas. Então, nesse relacionamento, nessa interação que eu tenho com as outras pessoas, eu posso estar cometendo alguns desequilíbrios. E é muito fácil perceber, né, como que está funcionando seu sistema urinário. Você tem infecções seguidas, você tem dores, ardências, você bebe bastante água, então você vai bastante ao banheiro, ou isso está em desequilíbrio. Se você perceber qualquer uma dessas situações, então olhe para como você está se relacionando com os outros, ou como você está se relacionando consigo mesmo. De tudo isso que eu falo, tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês. A metafísica, ela traz para a gente um excelente indicativo do que está errado na nossa vida. Quando eu percebo uma pessoa que tem algum tipo de doença, que é crônica, que é recorrente, eu geralmente percebo qual é o padrão de pensamento dessa pessoa, qual é o padrão emocional, e eu acabo confirmando isso nas perguntas que eu faço, na conversa com a pessoa. Eu acabo confirmando que é isto mesmo, que ela está sentindo essa emoção, esse sentimento. E é interessante porque isso leva a pessoa para um novo nível de entendimento com ela mesma. Isso leva a pessoa a se perceber melhor, a se perceber como que ela tem essa transformação de quem ela é no seu emocional, no seu mental, e de como ela transfere isso para o seu corpo. E quando a pessoa começa a ter essa consciência, começa a ter essa percepção, ela acaba transformando muitas vezes a forma como ela age, como ela lida com isso, e ela acaba conseguindo equilibrar. Mesmo que seja um equilíbrio através da alimentação, através de mais exercícios, através de beber mais água, mesmo que seja essa transformação nos hábitos, ainda assim
são transformações que vão dar a essa pessoa uma maior qualidade de vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clica ali embaixo, curte, por favor. Tem muita gente assistindo o vídeo, pouca gente curtindo o vídeo. Então eu vou fazer esse pedido para você, curta, comente, faça suas perguntas. Se tem alguma dúvida sobre isso, pergunte. Eu vou ter todo o prazer em responder para você.